Fala galera, beleza pura? Eu sou o professor Meca e hoje, galera, tô aqui para resolver o exercício número 61 da prova da Santa Casa de 2022. Questãozinha de física, depois da vinheta. Vamos lá, galera, questão número 61. Questão 61, essencialmente, ele está pedindo para você passar para o Sistema Internacional de Unidades miligrama por decilitro. Tá? Então ele diz o seguinte, ó, o resultado de um exame de dosagem de glicose foi apresentado como 91 miligramas por decilitro. Se esse resultado fosse no Sistema Internacional. Vamos lá? Bom, galera, o que eu preciso de pré-requisito? Repara que as alternativas aqui, ó, estão todas em quilograma por metro cúbico, ok? Então, Sistema Internacional vai ser em quilograma por metro cúbico. Se você não soubesse disso, né, você teria que lembrar que o sistema é o MKS, metro quilograma segundo, e aí você passaria quilograma e metro cúbico. Mas como todas as alternativas estão em quilograma por metro cúbico, você não tinha que ter esse conceito de saber qual a unidade do Sistema Internacional, já que todas as alternativas estão na mesma unidade, ok? Bom, o que eu preciso saber para resolver esse exercício, Mac? Então vamos passo a passo, pessoal. Repare que está em miligramas. Então vamos lá. Primeira coisa que você tem que saber é que mili é 10 a menos 3. Mili qualquer coisa. Ah, 1 milímetro, 10 a menos 3 metros. 1 centímetro, 10 a menos 2, vem de centésimo. Mili vem de milésimo, por isso que é 10 a menos 3. Se você perceber, 10 a menos 3 é 1 sobre 1000, né? 1 sobre 10 a cubo, é 1 milésimo. Ah, então mili vem de milésimo. Verdade. E centi? Centésimo? E deste? Décimo. Ah, então o decilitro que está ali é o quê? Décimo de litro. Então desse é 10 a menos 1, pessoal. Que é 1 sobre 10. Ah, não caiu nesse exercício, mas centímetro seria 10 a menos 2 metros. Centi, 10 a menos 2. Entendi. Então, mili, 10 a menos 3, vem de milésimo. Centi, 10 a menos 2, que vem de centésimo. Desse, 10 a menos 1, que vem de décimo. Ah, tá. O que mais que eu precisava saber, Meca? Olha, você tinha que saber passar grama para quilograma, galera. 1 grama, 10 a menos 3 quilogramas. Ah, de onde veio isso, Meca? Eu não sabia. Bom, o que você pode fazer quando você não sabe esse tipo de coisa? Pega algo que você conheça, né, pessoal? Você sabe que em 1 quilograma há 1000 gramas. Verdade ou não? 1 quilograma, a gente tem 1000 gramas. Aí eu quero saber 1 grama. 1 grama, x quilogramas. Perfeito? Multiplicando em cruz, ficaria o quê? 1000x igual a 1. X igual a 1 sobre 1000. Isso é 1 milésimo. 1 sobre 10 ao cubo, 10 a menos 3. Aqui é 10 ao cubo, sobe 10 a menos 3, tá? Então, 1 grama, 10 a menos 3 quilogramas. Perfeito? Joia, o que mais que eu vou ter que passar, galera? Repara ali, ó, que tem que passar agora litro para metro cúbico. Como que eu passo litro para metro cúbico? Ó, 1 litro, 10 a menos 3 metros cúbicos. Ah, Meca, como que eu ia saber isso, cara? Vou te dar uma dica. Toda vez que a física travar, leva para o seu cotidiano. Como assim? Imagina uma caixa d'água que tenha 1 metro por 1 metro por 1 metro. Ah, tá. Então essa caixa d'água tem 1 metro cúbico. 1 metro por 1 metro por 1 metro. Quantos litros você acha que cabe nessa caixa d'água? Cabem 1000 litros. Ah, 1 metro cúbico são 1000 litros. Só que eu quero saber quanto que vale 1 litro em metro cúbico. Tá bem? Ah, fazendo a mesma conta, vai ficar 1000x igual a 1. De novo, o x vai dar 1 sobre 1000, que é 10 a menos 3. O quê? Metros cúbicos. Então, 1 litro, 10 a menos 3 metros cúbicos, tá? Agora eu vou fazer uma coisa bem top para você. Como que você vai fazer, Meca, agora para terminar o exercício? Vamos lá. Ele pediu 91. Olha lá, ó. 91. Ó. Ó o que eu vou fazer aqui para você, ó. Mili, vou fazer de preto.
grama, eu vou fazer de vermelho por... Olha lá, ó. Desse, eu vou fazer de azul. E litro, eu vou fazer de roxo. Que é quase preto aí, né? É quase preto, mas beleza. Vamos lá, pessoal. O milho aqui, ó, eu posso trocar por 10 a menos 3. Ah, então no lugar do milho, você coloca, no lugar dessa letrinha M, você coloca 10 a menos 3. Ok? Tá. No lugar do grama, você pode colocar 10 a menos 3 quilograma. Então, no lugar do grama, você coloca 10 a menos 3 quilograma. Não esquece do 91 aqui na frente. Beleza. No lugar do... Deixa eu só melhorar aqui, que ficou horrível aqui. Vamos lá. No lugar do desse, né? O décimo. No lugar do décimo, você vai colocar aqui, ó, 10 a menos 1. Ah, entendi. Então aqui a gente vai pôr sobre... Olha lá, ó. 10 a menos 1. Eu estou trocando essa letrinha D por 10 a menos 1. E eu vou trocar o litro. Vou trocar o litro, olha lá, ó, por 10 a menos 3 metros cúbicos. Pronto, galera. Isso aqui tudo está no denominador, ok? Então, em cima ficou o quê? 91 vezes 10 a menos 6, porque menos 3 com menos 3 dá menos 6, quilogramas. Sobre, olha lá, ó, 10 a menos 1 vezes 10 a menos 3 dá 10 a menos 4 metros cúbicos. O 10 a menos 4 vai para cima, 10 a mais 4. Então, ficamos com 91 vezes 10 a menos 6 vezes 10 a quarta quilogramas por metro cúbico. Isso vai dar 91, mantém a base, soma os expoentes, vezes 10 a menos 2. Mas ele pediu em notação científica, né? Ele pediu 9,1. Então, vou ter que andar uma casa para a esquerda. Uma casa para a esquerda, 9,1 vezes 10 a menos 1 quilograma por metro cúbico. Isso está na alternativa, já vou dar uma olhadinha aí. Isso está na alternativa C. Olha lá, 9,1 vezes 10 a menos 1 quilograma por metro cúbico. Beleza, galera? Bom, se você gosta desse tipo de conteúdo, considera se inscrever no nosso canal. Forte abraço, tchau! Vamos lá, galera. Questão de lançamento oblíquo. É uma atleta que está saltando de uma plataforma, cai na água depois de 2 segundos, e o centro de massa dela está partindo de uma altura de 11 metros, tá? Vou ler rapidinho o exercício para vocês. É o seguinte, ó, como mostra a imagem, uma competição de saltos ornamentais, uma atleta salta de uma plataforma e realiza uma ação. Porém, seu centro de massa, de ação exclusiva da gravidade, descreve uma trajetória parabólica após ter sido lançado obliquamente da plataforma. Considere que a aceleração da gravidade seja 10 metros por segundo ao quadrado, e no momento em que a atleta saltou para cima, seu centro de massa estava a 11 metros da superfície da água. Tá? E que o centro de massa da saltadora chegou à água 2 segundos após o salto. Deu tempo de 2 segundos. Ele pergunta a componente vertical da velocidade do centro de massa. Bom, galera, questão de lançamento oblíquo, primeira etapa é você adotar um eixo, ou de cima para baixo, ou de baixo para cima. Eu vou adotar o eixo baixo para cima. Note que, pessoal, a partir do momento que você adota o eixo Y de baixo para cima, como a aceleração da gravidade é para baixo, certo? A aceleração da gravidade vai ser negativa. Portanto, para matar esse exercício de cara, a gente já vai ter que considerar a aceleração da gravidade igual a menos 10. Como que eu sei isso, Mac? É só você olhar a setinha do eixo e a setinha da aceleração da gravidade. Bom, ele falou que saltou de uma altura aqui, ó, de 11 metros. Então, vou falar que aqui o nível, né, que ela caiu é 0, e aqui vale 11 metros. Bom, centro de massa, né, da atleta. Pronto, ela fez isso aqui. Joia, pessoal. Como ele pergunta a componente inicial da velocidade do eixo Y, basta eu pensar apenas no eixo Y. Não preciso calcular o Vx aqui. Ah, não, não. Então é só fazer
um sorvetão para o eixo Y, que nada mais é do que um V, galera. Mas, Meca, por que o eixo Y é um movimento uniformemente variado? Porque você tem uma aceleração constante. Gravidade. Ah, como é que era a fórmula? S igual a S0 mais V0T mais AT quadrado sobre... Nossa, Meca, achei que questão de lançamento eu tinha que saber fórmulas novas. Claro que não, pessoal. Questões de lançamento oblíquo, basta você saber as fórmulas do MUV, ok? Bom, o espaço final, repara que ela saiu do 11 e chegou no 0. O espaço final é 0. Ah, o centro de massa, né, pessoal? O espaço inicial é 11. A velocidade inicial do eixo Y é a pergunta. Tempo é de 2 segundos. E deu lá, né? Tempo que demorou. Beleza. A aceleração é a da gravidade, que vale menos 10. Tempo vale 2 ao quadrado. Beleza? Bom, então vai ficar assim, ó, 0 igual a 11 mais 2V0y menos, ó, 2 ao quadrado, 4, dividido por 2 dá 2. 2 vezes 10, negativo. Menos 20 com mais 11, dá menos 9. Joga para o outro lado, mais 9. Então, nós ficamos com 2V0y é igual a 9. V0y igual a 4,5 metros. Ok? Isso está na alternativa A. Viu, pessoal? É isso aí. Forte abraço. Show de bola! Vamos lá, questão 63. Diz o seguinte, a figura mostra uma prateleira horizontal formada por uma tábua homogênea de peso 20 newtons, sustentadas por dois apoios X e Y. Bom, vamos por partes. Como ele falou que a tábua ela é homogênea, tá lá na segunda linha, tá vendo? Aqui, ó, homogênea. Significa que eu posso marcar o peso da tábua no centro geométrico da tábua. O que acontece, pessoal? Imagine que esse carinha aqui vermelho é a sua tábua. Beleza? Eu vou marcar o peso dela no centro geométrico dela. Bem aqui, ó. No centro. 20 newtons. Beleza? Esse é o peso da tábua. Aí ele fala, sustentada sobre dois apoios, X e Y. O X do lado esquerdo e o Y do lado direito. Galera, quando eu encosto alguma coisa no apoio, eu empurro o apoio para baixo. O apoio me empurra para cima. Então a tábua está encostada no apoio, ela empurra o apoio para baixo, ação e reação. O apoio empurra a tábua para cima. Então aqui nós teremos a normal de X, porque ele chamou esse ponto de apoio de X, e do lado de cá nós teremos a normal de Y. Ok? Muito bem. Ele continua, né? Eles estão aqui distantes da extremidade da tábua. O que isso quer dizer, pessoal? Você pode puxar esse x, y mais para cá, desde que você mantenha essa distância da extremidade da tábua. Tá bom? Isso aqui que ele está dizendo para a gente, ó. Sei lá, aqui tem 2 dedos e aqui também tem 2 dedos. Não necessariamente está na extremidade da tábua, é isso que eu estou dizendo, tá? Esses pontos estão um pouco mais para cá. Beleza, sem problema. Isso não vai mudar na resolução do exercício, tá ok? Bom, aí ele fala o seguinte, ó. Sobre a prateleira, tem 2 vasos, o V1 e o V2, de peso 50 newtons e 40 newtons, respectivamente. Então, o vaso V1 está aqui a 20 centímetros da extremidade, e o peso do vaso V1 vale 50 newtons. Agora eu vou falar uma coisa interessante para vocês. E o peso do vaso V2 vale 40 newtons, tá? Aqui, ó. 40 newtons. Gente, não é que o peso do vaso, presta atenção nisso, não é que eu estou marcando aqui o peso do vaso. Não, não. Vamos entender bem isso? É mais fácil de colocar o peso do vaso direto aqui, sem problemas. Mas vamos entender conceitualmente o que a gente está fazendo. Se eu colocar uma lupa aqui para enxergar maior isso aqui, eu vou imaginar o seguinte, ó. O vaso está aqui, eu imagino que isso aqui é o vaso. E as forças que atuam no vaso são, no vaso, você vai ter a normal para cima, tá? E o peso para baixo. Ele fala, Meca, onde está a reação do peso? Paração e reação. Galera, lá no centro do planeta Terra a gente tem a reação do peso.
Ah, então o peso do vaso vai ter lá no centro do planeta Terra um par ação e reação. Tá? Beleza. Mas ele fala, e a reação dessa normal, parzinho ação e reação? Galera, normal surge porque você empurra a tábua para baixo. A tábua te empurra para cima. Então, você, no fundo, este vaso está empurrando a tábua para baixo. Ah, ó. Essas duas forcinhas azuis formam um par ação e reação. Aqui é anormal, aqui é menos anormal. Ok? Que interessante. Só que presta atenção, galera. Se o peso vale 50 newtons, o peso do vaso, a normal vale 50, porque ele está em equilíbrio estático. Se essa normal vale 50, a força na tábua vale 50. Ah, então por isso que eu coloco a força na tábua de 50. Ela não é exatamente o peso do vaso. O peso do vaso está no vaso. Ah, mas tem o mesmo valor, então eu já posso colocar direto aqui. Tá bom? Conceito bonitinho, refinado para você. Tá bom? Então muita gente não entende por que coloca o peso do vaso na barra. Na verdade, você não está colocando o peso do vaso na barra. Está colocando a normal do vaso na barra, que por um acaso é igual ao peso do vaso, uma vez que ele está em equilíbrio estático. Beleza? Maravilha. Bom, colocamos as forças, tá certo? E aí o exercício diz o que pra gente? Quais as intensidades das forças aplicadas na tábua nos apoios x e y? Quer saber quanto vale a normal em x e a normal em y? Bom, galera, vou fazer o seguinte. Eu vou primeiro colocar as distâncias aqui. Ó, aqui são 20 centímetros, daqui aqui, 20 centímetros. Até o centro da barra aqui, ó. Repara ali, ó. A barra no total, pessoal, dá uma olhadinha no comprimento da barra. Ela tem 20, com mais 50 dá 70, com mais 30 dá 100 centímetros. Portanto, que a barra tem 100 centímetros, tá certo? Entre esses dois apoios, né? Entre esses dois apoios tem 100 centímetros. Eu posso falar que esse peso aqui está no 50 centímetros medido a partir daqui. Ah, você marcou bem no meio desses dois pontos de apoio? Exatamente. Por isso que eu te falei, galera. Mesmo que a barra tivesse mais um pedaço para cá, isso aqui continuaria sendo 50 centímetros e ele continuaria, o peso da barra estaria no mesmo lugar. Ok? Porque a barra é homogênea e ele falou que o pedaço do lado de cá é igual ao pedaço do lado de lá. Tá bem. Então agora vamos olhar o vaso 2. Ó. O vaso 2 está a 20 mais 50. O vaso 2 está a 70 centímetros. E a normal Y está a 100 centímetros, correto? A normal Y está a 100 centímetros, que é 1 metro. Repara o seguinte, pessoal. Eu fiz propositalmente cada distância com a respectiva cor para você fechar o que eu chamo de letra L. Toda vez que você fazer uma questão de momento, de estática do corpo extenso, né? Chamado de momento ou torque, você vai montar a letrinha L. Tá? Tenta sempre fazer um L da força com o braço da força. Beleza? Então aqui já está prontinho. Essa letrinha L está aqui, essa letrinha L está aqui, essa letrinha L está aqui, essa letrinha L está aqui. Perfeito? Bom, vamos adotar um ponto ou polo de rotação. Eu vou adotar esse ponto aqui como ponto de rotação. Porque você pode adotar o ponto de rotação aonde você quiser. Fora da figura, à esquerda, à direita, no meio da barra, em qualquer lugar. Porém, a dica é, se eu adotar num local onde eu não tenho o valor da força, repare que eu não tenho NX, no cálculo do momento, esse NX some. Aí sobra só o NY que eu não tenho. Aí eu calculo o valor do NY. Se eu adotar o polo de rotação no NY, eu consigo calcular o NX. Como a pergunta são os dois, galera, eu vou adotar aqui, achar o NY e depois eu acho o NX. Se eu adotar o polo fora da figura, se eu adotasse o polo aqui, eu ficaria com duas incógnitas, ó. O NX que eu não tenho e o NY que eu não tenho. Bom, depois que você adotou o polo, galera, faça um círculo no sentido anti-horário. Desenhe um círculozinho no sentido anti-horário. E faça uma setinha assim, ó, para te facilitar. Faz uma setinha assim, ó, para te facilitar. Ah, depois que eu desenho o polo, eu faço uma circunferência no sentido anti-horário. Tá bom? Beleza. Aí o que a gente vai fazer, galera? Como a barra está em equilíbrio de rotação e também equilíbrio de translação, a soma dos momentos é igual a zero e a soma das forças também é igual a zero. Somatório das forças zero, o somatório dos momentos também é igual a zero.
Outro detalhe. Aqui está tudo em centímetro, a gente vai acabar cancelando o centímetro. Então, você não precisaria ter passado para metros. Tá bom? Então, vamos calcular o momento dessa força aqui. Ó. Vamos lá. Como eu falei do L, é fácil, né? Por que fácil, né? Ó, porque momento é mais ou menos a força vezes o braço da força. Vamos lá. Essa força vale 50. E a distância perpendicular, ó, o L prontinho aqui, ó, vale 20. Como essa força está para baixo, e a nossa orientação mostra que aqui é para cima positivo, ele está para baixo, então ele é negativo. É só você olhar a setinha do vetor força com essa setinha da sua bolinha. Ah, então vai ficar aqui, ó, menos 50, que é a força, vezes o braço, que é 20 centímetros. Já entendi. É só fazer isso vezes isso. Exato. E esse outro, ó, tá vendo? Tá para cima e esse tá para baixo. Então, menos, vou fazer com cores para facilitar para você. Menos 20 vezes 50. Joia. E essa força aqui, ó, 40 e 70. Ah, menos ou mais? A setinha tá para baixo e a bolinha aqui, a setinha tá para cima. Então, menos. Menos 40 vezes 70. Olha esse último aqui, galera. Isso é 100 e isso é MY. O NY está para cima e a bolinha está com a orientação para cima. Então, mais NY vezes 100. Como não há rotação, isso é igual a 0. Beleza? Bom, galera, uma outra dica para vocês, né? Toda vez que for exercício assim de uma igualdade a 0, assim como no que macete, quando a gente mistura, né, faz uma mistura de água com álcool, água com gasolina. Gasolina eu fui muito infeliz porque não mistura, né? Mas quando a gente faz misturas, né, água com café, leite com café, mas enfim, misturas a gente soma os Qs igual a 0. E uma dica bacana é você cancelar antes de multiplicar. Ó. 2 zeros aqui, 2 zeros aqui, 2 zeros aqui e 2 zeros aqui. Menos 5 vezes 2 dá menos 10. Menos 5 vezes 2 dá menos 10. 4 vezes 7, 28. Mais NY igual a 0. Portanto, pessoal, o NY vai dar menos 28 com menos 20. 48 vai para o lado de lá, positivo. 48 newtons. Essa é uma das perguntas, quanto vale a normal Y? E aí a gente já fica com o gabarito B de bola. Por quê? Só tem uma que a normal Y vale 48. Nesse momento você ganha tempo no vestibular. Mas vamos deixar a normal de X. Como que eu acho a normal de X, galera? Repara, ó, eu tenho duas forças para cima e essas três forças para baixo. E a barra está em equilíbrio. Então, NX mais NY, essas duas forças que estão para cima, tem que ser igual à soma de todas as forças que estão para baixo. Ó. 50 com mais 20, 70. Com mais 40, 110. O NY nós já achamos. NX mais 48 igual a 110. O NX vai dar 110 menos 48, que dá 62 newtons. Questão clássica, né, pessoal? Questão clássica de barra apoiada, né? Então, não foi grande novidade aí esse tipo de exercício na prova da Santa Casa. Beleza? Se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever no nosso canal. Forte abraço. Tchau. Vamos lá, galera. Questão de movimento harmônico simples. Diz o seguinte, ó, um objeto realiza um movimento harmônico simples sobre uma superfície horizontal e sem atrito. Esse objeto está preso a uma das extremidades de uma mola ideal de constante elástica 2 newtons por metro. Então, ele deu a constante elástica da mola. Ó. O K vale 2 newtons por metro. Muito bem. Aí ele fala o seguinte, o gráfico representa a elongação, ou seja, a deformação da mola em função do tempo. Repara, pessoal, o corpo está na posição 4, aqui ó, centímetros, vai para a posição 8 centímetros, depois volta para o 0, vai para o menos 8, volta para o 0, vai para o 8, ele faz um movimento periódico, um movimento de vai e vem, o nosso movimento harmônico simples tão conhecido, tá ok? A pergunta é a seguinte, qual o trabalho realizado pela força elástica da mola sobre o objeto entre os instantes 1,6 segundos e 2,4 segundos? Bom, vamos com calma para fazer esse exercício. Primeiro, galera,
Você tinha que lembrar como calcula o trabalho da força elástica. O trabalho da força elástica é mais kx² sobre 2 quando a gente tiver o que a gente chama de trabalho motor. Como assim, Meca? Quando a mola estiver dando velocidade ao corpo. Ah, então vamos imaginar que a mola está totalmente comprimida. Aí eu empurro o corpo, estou fazendo ele ganhar velocidade. Esse é um caso de trabalho positivo, um trabalho motor. Passou do meio da posição de equilíbrio, o que acontece? O corpo continua com a velocidade, mas a força elástica começa a frear o corpo. Aí freia, o corpo para. Ah, então nesse momento que eu estou freando, a gente tem o trabalho chamado de trabalho resistente, né? Trabalho da força elástica, e neste caso vale menos kx² sobre 2. E aí nós chamamos esse trabalho de trabalho resistente. Ok? Então o trabalho da força elástica, ele é positivo ou negativo? Eu vou fazer com áudio, vocês vão ver que da hora. Imagina que a mola está totalmente comprimida. Velocidade 0. Força elástica vai começar a dar velocidade para essa mola. Aí ele vai... começa a ganhar velocidade. Chega no ponto médio, a velocidade é máxima, aí a mola começa a frear o corpo. Aí o corpo para nessa extremidade. Aí agora a mola vai para lá, o movimento vai para lá também. Então agora passa a ser de novo um trabalho motor. Chega no ponto médio, começa a frear. Esse é o nosso movimento harmônico simples. Ah, então, se eu pensar no sistema de uma mola, galera, ó, a mola está totalmente comprimida aqui, tá? Aqui é a posição de equilíbrio. Tranquilo? Aqui, no caso desse exercício, seria o ponto menos 8 a 8, né? Então, ó, menos 8 centímetros e 8 centímetros, que seria o zero. Então, ó, vamos imaginar o movimento dessa mola. Ela não saiu do menos 8, tá, pessoal? Se o gráfico, ela saiu do 4. Mas vamos olhar o movimento a partir daqui, para vocês entenderem bem essa história de trabalho motor e trabalho resistente. Tá no menos 8, a mola vai começar a dar velocidade para esse corpo. Então, ó, nisso que esse corpo vem vindo para cá, o trabalho é positivo. Porque eu estou dando energia cinética para esse corpo, estou dando velocidade para esse corpo, está ganhando velocidade. A partir do momento que ele passa do ponto médio, ó, a mola começa a frear esse corpo. Então, daqui até aqui, o trabalho vai ser negativo. Estou imaginando o movimento do corpo para cá. Então, ele vem, ganha velocidade, chega no ponto médio e começa a frear. Na volta, pessoal, quando ele começa a voltar, o que acontece? Daqui para cá, o trabalho vai ser positivo. Por que nesse pedaço o trabalho vai ser positivo? Porque ele está ganhando velocidade novamente. Está ganhando energia de movimento, tá? Ganhando energia cinética. Ah, tá. Aí chega no ponto médio, daqui até aqui, ele começa a frear novamente. E aí aqui o trabalho é negativo. Então olha que interessante, pessoal. Se ele estiver vindo daqui para cá, ele está ganhando velocidade, trabalho positivo, trabalho negativo. Trabalho positivo, trabalho negativo. Trabalho positivo, trabalho negativo, trabalho positivo, trabalho negativo. Perfeito? Bom, vamos à pergunta do exercício. Ele fala assim, ó, qual é o trabalho da força elástica entre os instantes 1,6 e 2,4 segundos? Vem no gráfico. Tá aqui, ó. Pega aqui no gráfico um instante igual a 1,6. Repara que aí no gráfico, quando o tempo vale 1,6, o corpo está no menos 8. Então, no gráfico aí, pessoal, o corpinho está no menos 8 centímetros. Então, ele está aqui no menos 8 centímetros. Beleza. E ele quer o trabalho até 2,4 segundos. Então, aqui, ó, é o tempo igual a 1,6. E ele quer o trabalho de 1,6 até 2,4. Vai no gráfico, 2,4, vamos lá, 2,4. 2,4, o corpo está no 4 centímetros. Ah, então ele saiu do menos 8, galera, ó. Ele saiu do menos 8 e veio até aqui o 4 centímetros. Ok? Entendi, Mecão? Ele veio daqui a aqui. Só que o que acontece, pessoal? Ele tem esse trecho aqui, ó, de trabalho positivo. Ah, é verdade, né? Esse trecho está ganhando velocidade. E ele tem esse trechinho aqui, ó, de trabalho negativo. Ele está perdendo velocidade, perdendo energia cinética. Ah!
Então, nesse trecho aqui, pessoal, trabalho é negativo. E nesse trecho, o trabalho é positivo. Então, eu vou calcular o trabalho desse trecho como kx² sobre 2. E vou calcular o trabalho desse trecho como menos kx² sobre 2. Somar os dois trabalhos, eu terei o trabalho resultante da força elástica que ele pede. Tá ok? Bom, vamos lá. Desse azulzinho aqui, ó. Vamos fazer o trabalho. Vamos fazer assim, ó. Ó, que legal. Vou chamar esse ponto aqui de A. Vou chamar esse ponto aqui de B, se a caneta funcionar. E vou chamar esse ponto aqui de C. Pronto. ABC. Tranquilo? Deu para ver aí? Acho que dá, né? Muito bem. Quanto que dá o trabalho de A para B? O trabalho de A até B é kx² sobre 2. O K vale 2. X, ó galera, deformação, 8 centímetros. Vamos passar para metro. 8 vezes 10 a menos 2. Ao quadrado, dividido por 2. Então, o trabalho de A até B, cancelo 2 com 2, 8 ao quadrado dá 64. 64 vezes 10 a menos 4 joules. Beleza. E o trabalho de B até C? Olha, vai ser um trabalho resistente, né? A mola está freando esse corpo. Então, ó, vou passar uma retinha aqui, ó. Pronto. O trabalho de B até C vai ser kx² sobre 2, só que com um sinalzinho de menos, que é um trabalho resistente. Então, menos K, quanto que é o X aqui, ó? 4 centímetros. 4 vezes 10 a menos 2 metros, ao quadrado, sobre 2. Então, o trabalho de BC vai dar menos 16 vezes 10 a menos 4 joules. Prontinho, galera. Já achei o trabalho motor de A até B, já achei o trabalho resistente de B até C, que ele está freando. Ele quer o trabalho resultante, né? Desse tempo até esse tempo aqui, né? Então, no T igual a 1,6 segundos, ele está no ponto A. E no T igual a 2,4 segundos, ele está no ponto C. Ok? Pronto, só somar esses dois. Então, trabalho. Está muito alto? Não, tá bom. Trabalho da força elástica vai ser o quê? 64 vezes 10 a menos 4, menos 16 vezes 10 a menos 4. 64 menos 16 dá 48 vezes 10 a menos 4 joules, 4,8 vezes 10 a menos 3 joules. Este é o trabalho da nossa força elástica entre os instantes 1,6 e 2,4 segundos. Isso está na alternativa D de dado. Galera, questão difícil, tá? Tem outro jeito de fazer? Tem vários jeitos de você fazer esse exercício. Qual seria um outro jeito bacana de você resolver essa questão? Você poderia aplicar o teorema da energia cinética, que o trabalho da força resultante é a variação da energia cinética. E aí eu faria como, Meca? Olha o que você vai fazer, ó. Aqui, ó, ele só tem energia potencial elástica, perfeito? Aqui, ele tem energia potencial elástica e energia cinética. Então, você conseguiria calcular, pessoal, a energia cinética aqui no 4 centímetros. E aí, como a gente sabe que do teorema da energia cinética, ó, o trabalho da resultante das forças é a variação da energia cinética, então, ó, a resultante das forças é só a força elástica, correto? Por quê, Meca? Normal e peso se cancelam aqui, sobra só a força elástica, correto? Variação da energia cinética, ó. mv² sobre 2 menos mv0² sobre 2. Repare o seguinte, pessoal. No ponto A, pensa do A até o C. A energia cinética é zero, porque ele está parado. Então, a energia cinética inicial do ponto A seria zero. Então, olha que interessante. O trabalho da força elástica seria a energia cinética final. Então basta você calcular a energia cinética aqui, no ponto 4, que você consegue o trabalho da força elástica, que é o que ele pergunta. Aí você fala, mas Meca, como que eu vou achar a energia cinética do ponto 4? Aí você faz uma conservação de energia. Aqui eu só tenho energia potencial elástica. Aqui eu tenho energia potencial elástica e energia cinética. Então aqui você faria kx² sobre 2, utilizando o x de 8 vezes 10 a menos 2 metros. Aqui você faria kx² sobre 2 mais a energia cinética.
tá bom? E o x aqui seria 4 vezes 10 a menos 2 metros. E aí você encontraria a energia cinética. Achou a energia cinética, é a mesma coisa que o trabalho, que é o que ele está pedindo. Então seria um outro jeito de você fazer esse exercício. Uma questão difícil, tá bom? Eu acho que muito vestibulando teve dificuldade nessa questão. Beleza, galera? Se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever no nosso canal. Forte abraço, tchau, tchau. Vamos lá, galera. Questão 65, uma questão de gravitação, tá? Então, o que ele fala aí? Que a maior parte dos asteroides tem órbita entre Marte e Júpiter, mas há alguns deles que cruzam a órbita da Terra, como os que pertencem ao grupo dos Apolos, cujas órbitas têm a forma indicada na figura, pela trajetória verde. Então, aqui nós temos o Sol, correto? Tem ali ó, na figura o ponto Q aqui, e tem aqui na figura o ponto P. Olha lá. Pronto. Ele fala o seguinte. Considere que os pontos P e Q, sobre a órbita de um asteroide do grupo dos Apolos, assinalados na figura. Considere os pontos. Tá. Os valores das velocidades do asteroide e da intensidade da força gravitacional entre o Sol e o asteroide no ponto P, quando comparados ao ponto Q. Então ele quer que você compare, pessoal, a velocidade e a força gravitacional do ponto P e do ponto Q. Vamos começar pela força? Mais simples, né? Ó, força G, massa do primeiro, massa do segundo, sobre a distância ao quadrado. Lei da gravitação universal de Newton, né? Repara que a distância do ponto P ao Sol, que eu vou chamar de dp, é maior do que a distância do ponto Q ao Sol, que eu vou chamar de dq. Ah, então o que acontece, pessoal? Repara. G, constante, tá? M1, massa do asteroide. M2, massa do Sol. Sobre a distância ao quadrado. Do ponto P, a distância é dp. Então, no ponto P e no ponto Q, esses três termos aqui são iguais. O que muda só é a distância. Então, como a distância em P é maior, a força vai ser menor. Ah, por quê? Porque está no denominador. Ah, é verdade. Então, como a distância de P é maior do que a distância de Q, a força gravitacional em P é menor do que a força gravitacional no ponto Q. Beleza? Então, esse aqui é mais tranquilo, né? É só você olhar, tá mais distante, a força vai ser menor. Beleza? Porém, pessoal, a parte da velocidade, ou você traz um conceito pronto, que vai te ajudar muito para resolver esse exercício, saber que a velocidade no periélio é maior do que a velocidade no afélio, ou seja, quando a gente tem um sistema assim, ó, imagina que aqui está o Sol. Próximo ao Sol, nós chamamos de periélio. Periélio. Afastado do Sol, nós chamamos de afélio. Tá? Bom, a velocidade no periélio é maior do que a velocidade no afélio. Se você soubesse isso, você perceberia que o ponto Q está próximo do Sol, mais próximo do Sol do que o ponto P. Então, a velocidade do ponto Q é maior do que a do ponto P. Ah, portanto, a velocidade do ponto P é menor do que a velocidade do ponto Q. Aí você fala, tá bom, Meca, e se eu não tivesse esse conteúdo, se eu não manjasse isso, tá? Como que eu poderia fazer de um outro jeito? O outro jeito que você poderia pensar também, galera, é o seguinte. Poderia pensar na conservação da energia. Ah, daria para fazer? Daria para fazer por conservação da energia. Só que por conservação da energia, tem uma pegadinha que muito aluno acaba caindo, então presta atenção. A energia potencial, pessoal, a gente calcula como? Menos G, massa do primeiro, massa do segundo, sobre a distância. É assim que a gente calcula a energia potencial. Tá. Só que tem uma pegadinha nessa fórmula que a galera... Então presta atenção, muita atenção no que eu vou falar. Vamos imaginar a seguinte situação, pessoal. Faz de conta que esse número não vai dar... Mas faz de conta que esse número aqui dá 10. Faz de conta. E faz de conta ainda que a distância vale 2. Então a energia potencial ficaria assim, ó. Menos 10 sobre 2. Que dá menos 5 joules. Beleza. Presta atenção. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar
e vou mudar a distância. Ah, você pegou primeiro uma distância de 2. Isso. Agora eu vou pegar uma distância maior. Eu vou pegar uma distância de 5. Isso. Você vai pegar uma distância de 5? Vou. Esse número aqui de cima continua sendo menos 10. E eu só estou mudando a distância. Igual esse exercício. Esses números não mudam. Só muda a distância. Ah, por isso que você pôs o número menos 10? Só para eu entender que esse número não vai mudar? Isso. E aí eu vou mudar a distância e vou pôr a distância de 5. Isso dá menos 2 joules. Galera, agora coloca numa régua. O ponto 0 está aqui, o ponto menos 2 está aqui e o ponto menos 5 está aqui. Caraca, então repara, olha bem o que eu vou falar. Menos 2 é um número maior do que menos 5. Então esse número é maior. Então repare o seguinte, pessoal. Quando a distância é maior, por mais que ele esteja no denominador, tem um sinal negativo em cima. Ah, então é o contrário de você pensar na força. Na força a gente pensava assim, ó. Quando aumenta a distância, diminui a força. Na energia, galera, potencial, quando aumenta a distância, aumenta a energia. Ah, então o ponto P, ele tem mais energia potencial. O ponto P tem mais energia potencial. E se ele tem mais energia potencial, ele tem menos energia cinética do que o ponto Q. Então esse é um jeito bem legal também, bem conceitual, né? Bem forte até, para você entender, mas que mostra pra gente que conforme eu vou me aproximando do Sol, a distância vai diminuindo, só que tem um sinal de menos aqui. Então a energia vai, diminuindo, galera. Diminuindo. Então a energia potencial diminui. Se a energia potencial diminui, a energia cinética aumenta. Portanto, a velocidade aumenta. E comparando o ponto P, a velocidade é menor do que no ponto Q. Falei pra caramba, né? Mais fácil você saber que quando está próximo do Sol, a velocidade é maior. Quando está afastado do Sol, a velocidade é menor. Portanto, menor e menor, alternativa E de elefante. Belezinha, galera? Então é isso aí. Forte abraço. Tchau, tchau. Vamos lá, galera. Questão 66. Paul Bert, que é considerado o pioneiro do estudo da fisiologia de altitude, montou em seu laboratório, na Universidade de Sorbonne, uma câmara de descompressão grande o suficiente para permitir um homem sentar-se confortavelmente no seu interior, para simular os efeitos das altitudes, né? Então, quando a gente está numa altitude, você tem uma pressão atmosférica menor, né, pessoal? Aí ele fala o seguinte, suponha que, em um de seus estudos, Paul Bert tenha fechado uma pessoa na câmara contendo inicialmente 120 mols de ar. Então, o N inicial são 120 mol. E após fechá-la, reduzido a pressão para 60% do valor inicial. Opa! Então aqui, pessoal, no início eu tenho uma pressão P0. E no início. Tá? E no final, ele reduziu a pressão, reduziu a pressão para 60% do valor inicial. Então a pressão final aqui, pessoal, é 60% da pressão inicial. Beleza? Cuidado com a preposição. Se ele falasse reduziu em 60%, significa que sobrou 40% da pressão, tá, pessoal? Cuidado aí. Só que ele falou para, né? Tá bom? Sem que houvesse alteração da temperatura. Opa! Então a temperatura inicial que eu tenho aqui é a mesma temperatura final que eu tenho aqui. É uma transformação chamada de isotérmica, tá bom? Quando mantém a temperatura. Não houvesse variação de temperatura e do volume do ar no interior da câmara. Opa! Então ele também não variou o volume. Manteve uma transformação isovolumétrica, né? Então o volume V1 é igual ao volume V0. Tranquilo, pessoal? Jóia. Daí ele pergunta, considerando o ar como um gás ideal, qual a quantidade de mols de ar retirados da câmara? Bom, pessoal, então, como é uma transformação que tem vazamento ou enchimento, você não pode aplicar a lei geral dos gases. Não posso fazer PV tipo Molotov? Não pode, porque mudou o número de mols. E quando há mudança no número de mols,
você vai fazer P0, V0 sobre N0, T0 é igual a P1, V1 sobre N1, T1. Você não pode cancelar o número de mols. Veja que o PVT povotó, né? P0, V0, T0 é P1, V1, T1, é quando você cancela o número de mols. E quando você pode cancelar o número de mols? Quando não está nem vazando e nem enchendo. Essa aqui é a ideia. Bom, nesse exercício, galera, o que ele falou? Que a temperatura e o volume se mantiveram. Então, esse cara eu posso cancelar com esse. Beleza? Então, nós ficamos com P0 sobre N0, que vale 120, é igual a P1. O P1 é 60% do P0. Vai ficar assim, 60% do P0, isso aqui é o P1, sobre o número de mols depois. Vamos cancelar o P0. Vamos cancelar o P0. Aí a gente faz assim, N1 vezes 1 dá N1 igual a 60 vezes 120 dividido por 100. Aqui, 60 sobre 100 vezes 120, tá bom? Bom, pessoas, olha o que acontece aqui, 6 vezes 12 dá 72. Mol. Gente, havia 120 e agora eu estou com 72. Portanto, quanto que houve de vazamento? O vazamento foi 120 menos 72. E isso dá 48 mol. Ah, galera, está na alternativa A, 48. Beleza? Tinha que tomar cuidado, né? Porque ele pergunta quanto que foi o vazamento. Então, você tem o número de mols inicial, tem o número de mols aqui final. Tem que subtrair um do outro para ter justamente quanto que foi de vazamento. Ele não te sacaneou, né, pessoal? Porque ele não tinha nenhuma alternativa aí 72, né? Se tivesse uma alternativa 72, ia ter muita gente que ia acabar caindo nessa pegadinha. Beleza? É isso aí, galera. Ah, só uma coisa. Meca, de onde vem isso aqui, né? Poxa, eu não saberia isso aqui. PV igual a NRT. Se você isolar o R, fica PV sobre NT. E como o R é constante, PV sobre NT igual a PV sobre NT. Beleza? Forte abraço. Tchau, galera. Vamos lá, galera. Questãozinha de ótica, né? Um oftalmologista prescreveu para um paciente uma lente que fornece de um objeto colocado a 40 centímetros da lente. Opa, lembre-se, distância do objeto à lente é o nosso P. Ele está dando o nosso P de 40 centímetros. E sobre seu eixo principal, uma imagem virtual e 3 vezes maior que o objeto. Ah, então o aumento vale mais 3. Ô, Meca, lembre-se que a imagem virtual, ela é direita, pessoal. E se ela é direita, o aumento é positivo e o P' é negativo. Ok? Bom, ele pergunta o tipo de lente e o valor absoluto da sua distância focal. Bom, aqui você poderia ter o conceito de que uma imagem virtual direita e maior, por que ela é maior? Tem um triplo do tamanho, né? A gente já pode falar que é uma lente convergente, porque a lente convergente fornece a imagem virtual direita e maior, uma das possibilidades. A lente divergente, a imagem é virtual direita e menor, pessoal. Então, como essa imagem é maior, o triplo do tamanho, é uma lente convergente. Mas a gente pode também dar essa resposta calculando a distância focal. Através da distância focal, se ela for positiva, é uma lente convergente. Se ela for negativa, é uma lente divergente. Vamos lá fazer o cálculo. Equação do aumento. Aumento I sobre O menos P' sobre P, F sobre F menos P. Vamos pegar essa igualdade aqui, fica bem mais fácil. Esses caras aqui, esse com esse. O aumento vale mais 3, igual a F sobre F menos o P vale 40 lá.
Vamos multiplicar em cruz. 3F menos 120 igual a F. 2F igual a 120. F igual a mais 60 centímetros. Portanto, pessoal, essa sua lente aí é uma lente convergente de distância focal 60 centímetros, tá? Questão clássica, nossa, típica de provas da Fundação VUNESP, tá bom? Sempre cai essa equação aumento F sobre F menos P. Tranquilo? A alternativa E de elefante. Fechado, galera? Então é isso aí. Forte abraço. Tchau, tchau. Muito bem. Tá lá a questãozinha número 68. Em uma das grandes disputas teóricas da física, Sir Isaac Newton defendia que a luz era constituída de corpúsculos, enquanto Christian, famoso Huygens, defendia que a luz era constituída por ondas. Em 1801, Thomas Young realizou uma experiência que na época decidiu a questão favoravelmente a Huygens. Bom, galera, qual que era essa experiência? É a chamada difração de fenda dupla. Então, se você olhar aqui na figura, ó, vê lá. Você tem uma primeira fenda, um rasgo, a luz contorna, e aí ela sofre um fenômeno que é a difração, pessoal. Difração. Muito importante saber o que é a difração para a prova do Enem, tá? Difração é a propriedade ondulatória em contornar obstáculos. E ela ocorre, pessoal, quando o tamanho do obstáculo tem aproximadamente o tamanho do comprimento de onda. Perfeito? Então, por isso que o som contorna vários obstáculos grandes. Por que, Meca? Se você fizer V igual a lambda F para o som, ó, para o som, se você fizer V igual a lambda F, você vai pegar a frequência do som mínima, que é 20 Hz, para uma velocidade de 340 metros por segundo, e a frequência do som máxima, que é 20.000 Hz, você vai concluir, pessoal, que o lambda do som, tá? O lambda está compreendido entre 17 metros e 17 milímetros. Ou seja, o som está apto a contornar obstáculos pequenos e grandes, tá bom? No caso da luz, pessoal, o comprimento de onda da luz é muito pequenininho, mas muito pequenininho mesmo. Então, eu vou precisar de uma fenda bem pequenininha para que ele consiga sofrer esse fenômeno de nome difração, tá bom? Bom, então o que acontece? Ó? Dá para fazer cálculo dessa matéria, Meca? Dá, e é isso que eu vou te ensinar aqui. Ah, mas a questão não pediu. E se uma próxima pedir? Então, presta atenção. Ó. Então, vamos entender o que acontece aqui. Vou chamar isso aqui de D. Vou chamar essa distância aqui de L, tá? Olha para a figura aí, pessoal. Aqui, ó. Então, D seria a distância entre S2 e S1, ó. Tá vendo? S2 e S1. E aqui é onde eu vou formar as franjas claras e escuras. Mas vamos entender por que isso acontece, ó. A luz, ela vai sofrer difração aqui, ó. Ela vai contornar esse obstáculo. E aqui também. E daí o que acontece, pessoal, ó. Vai começar a ter interferência de uma com a outra. De tal maneira que no ponto médio, que é aqui, ó. Pensa, esse cara que veio por aqui percorreu essa distância. Esse cara que veio por aqui percorreu essa distância. Eles vão chegar juntos, porque a distância é igual. Então, se eles vão chegar juntos, vai chegar a crista daqui com a crista daqui, ó. E crista com crista é interferência construtiva. E interferência construtiva de luz, luz com luz dá luz, galera. Fica iluminado. Ah, então aqui fica claro. Essa franja fica clara. Só que mais para cima, o que vai acontecer, pessoal? Olha que interessante. Um pouquinho mais para cima, ó. Esse cara aqui vai chegar primeiro, porque está mais perto para ele. Então vem vindo a crista dele, ó. Chegou a crista aqui. Quando a crista desse chega, a crista do outro está aqui. Aí a hora que chega o vale desse, chega com a crista desse primeiro. E crista com vale é uma interferência destrutiva. Então fica escuro. Beleza? E aí depois? Aí depois vai chegar de novo crista com crista. Aí vai ficar claro de novo. E depois, né? Aí depois vai chegar a crista com vale. E aí vai ficar escuro e assim vai sucessivamente, pessoal. Então são as chamadas franjas de interferência. Ok? Bom, essa é a experiência do Jung, tá? Difração de fenda dupla. Que comprovou, então é importante vocês saberem, pessoal, a experiência do Jung serviu para
comprovar o caráter ondulatório da luz. Tá bom? Mostrou que a luz tem caráter de onda. Não falou que a luz é onda nem partícula. Tá? A gente aceita hoje a dualidade onda-partícula. Ela se comporta como onda ou se comporta como partícula de acordo com a experiência que você faz. Essa experiência aqui mostra que a luz tem caráter ondulatório, tá? Meca, dá para fazer algum cálculo? Dá. Normalmente, quando cai a questão de experiência do Jung, né, a difração de fenda dupla, ou ele pede o conceito, que no caso foi o que o vestibular da Santa Casa optou, né, essas franjas aqui são franjas de interferência alternativa D, tá, interferências construtivas e destrutivas, ou uma questão que possa ser mais puxada, vamos colocar assim, você pode fazer um cálculo. Que cálculo é esse, Mac? Então vamos lá, pessoal. Normalmente, o cara pode fazer assim, ó. Me fala a uma distância X aqui, se vai estar claro ou vai estar escuro. Essa é uma pergunta. A outra pergunta que ele pode fazer é a seguinte. Quanto vale o comprimento de onda dessa luz aqui? Então, normalmente, quando cai esse tipo de exercício, ou ele pergunta o lambda, ou ele pergunta essa distância aqui no eixo Y. Eu falei de X, mas é no eixo Y, vamos chamar de Y, tá? Se está claro ou está escuro. Então ele fala, o Y é igual a 10 aqui, centímetros, está claro ou está escuro? Ok? Normalmente é assim que ele pergunta. Mas ele também pode perguntar que altura que é o, sei lá, o primeiro, segundo, terceiro máximo lateral. Aqui é o máximo central, aqui é o primeiro máximo lateral, depois vem o segundo, depois vem o terceiro. Ele pode fazer isso. Tá, e como que eu resolvo, Mé? Então vamos lá. Esse Y, pessoal, essa distância que eu vou te pedir, vai ser sempre em relação ao ponto médio, tá? Então esse rosa, vermelho aqui eu vou chamar de Y. Beleza. Qual é a conta que você vai fazer? Então, a conta é a seguinte, ó. Y vezes D, que é a distância entre os dois buraquinhos, sobre L, igual a N lambda sobre 2. YD sobre L, igual a N lambda sobre 2. Tá, não entendi nada. Calma que eu vou te explicar. Se o N for par, significa que a interferência é construtiva. Incluindo zero, tá? Se o N for ímpar, a interferência é destrutiva. Portanto, se for construtiva, pessoal, fica claro. Se for destrutiva, fica escuro. Então, olha que interessante. O N igual a 0 é esse cara aqui, ó. O N igual a 1 é esse aqui. O N igual a 3 é esse aqui. O N igual a 2 é esse aqui. E assim vai. Tá, deixa eu ver se eu entendi. Vamos lá. Y é essa distância que eu quero saber, ou eu te dou. Falar daqui a 10 centímetros se está claro ou está escuro. Se ele fizer esse tipo de pergunta, você substitui o Y, o D é dado, o L é dado, tá? E aí o lambda você vai ter também, você calcula o N. Se o N der 0, 2, 4, um desses números pares, significa que vai estar uma franja de interferência clara lá, uma interferência construtiva. Se o N for ímpar, significa que lá vai dar uma interferência destrutiva e vai estar escuro. Então essa é uma possibilidade de exercício. Uma outra possibilidade de exercício, o cara fala, por exemplo, né, que daqui, né, o Y é daqui, a partir daqui, ó. Peguei a partir daqui, pessoal. A partir do máximo central. O que ele pode fazer, ó? Outro tipo de pergunta que ele pode fazer, com N igual a 2, quanto que vale o Y? Né? O primeiro máximo lateral, quanto que vale essa distância aqui? Tá bom, pessoal? Aí você coloca o N igual a 2, vai ter o lambda, o D é dado, o L é dado, você acha o Y. Uma outra possibilidade. E por fim, de repente ele pode perguntar o comprimento de onda da luz incidente. E aí ele vai te dar esses três caras aqui, o Y, o D e o L, e aí você vê lá se vai ser o N igual a 0, 1, 2, 3, de acordo com a figurinha, substitui e acha o lambda. Mas o importante mesmo de vocês saberem da experiência do Jung é que ela demonstrou o caráter ondulatório da luz, tá? Não se esqueça disso, ela demonstrou o caráter ondulatório da luz e as franjas de interferência claro e escuro significam interferências construtivas e interferências destrutivas. Portanto, gabarito correto, D de dado. Beleza? Forte abraço, galera. Tchau, tchau. Vamos lá, galera.
uma questão de eletrostática. Uma esfera metálica homogênea de raio 30 centímetros, opa, raio 0,3 metros, né, pessoal? 30 centímetros, 0,3 metros. E eletricamente isolada, foi eletrizada até que seu potencial atingisse o valor de 3 vezes 10 a quinta volts. Potencial que ela atingiu, 3 vezes 10 a quinta volts. Muito bem. Considerando-se nulo o potencial no infinito. Após a eletrização, faz-se o contato dessa esfera com outra idêntica. Opa! Então, peguei essa esferinha aqui e coloquei em contato com outra idêntica, pessoal. Inicialmente neutra. Opa, a carga inicial desse cara aqui é 0, tá? Então, neutra. Carga dela é 0, tá bom? Considerando a constante eletrostática 9 vezes 10 a nona Newton metro quadrado por Coulomb ao quadrado, qual a quantidade final de carga elétrica em excesso em cada esfera depois desse contato? Bom, para esse exercício você tinha que lembrar, calcular o potencial de uma esfera. É K, Q sobre o raio. Esse é o potencial na superfície da esfera. 3 vezes 10 a quinta. O K, 9 vezes 10 a nona, vezes a carga, dividido pelo raio que vale 0,3. Ok? Multiplica para lá, vai ficar 0,3 vezes 3 dá 0,9, vezes 10 a quinta, igual a 9 vezes 10 a nona, vezes Q. Passa dividindo, então vai ser o quê? 0,9 vezes 10 a quinta, dividido por 9 vezes 10 a nona. Galera, o que você pode fazer, né? Eu andaria uma casa para cá, para a direita, ó. Aí aqui em cima ficaria assim, ó, 9 vezes 10 a quarta, tá vendo? Sobre 9 vezes 10 a nona. E aí, 9 sobre 9 dá 1. O 10 a nona sobe 10 a menos 9, fica 10 a quarta vezes 10 a menos 9. E vai dar 10 a menos 5 coulombs. Tá? Então essa é a carga que está nessa esfera. Ah, tá. Vamos fazer de um jeito mais bonitinho ainda? 10 a menos 5 coulombs, pessoal, é a mesma coisa que 10 vezes 10 a menos 6. O que você fez? Ah, coloquei um 10 na frente, subtraí um do expoente. Ah, isso aqui são 10 microcoulombs. Então essa esfera aqui, pessoal, tem carga de 10 microcoulombs. Ok? 10 microcoulombs. Tá, aí eu coloco em contato com essa outra que é idêntica, pessoal. Quando faz o contato, uma tem carga nula e a outra tem 10, então esse casal aqui vai ter carga total de 10. Por quê? 10 mais 0 dá 10. A hora que separa, pessoal, depois que separar, como elas são idênticas, cada uma delas vai ficar com 5 microcoulombs de carga. Tá bom? E isso está na alternativa C, de carga elétrica. Bom, galera, eu quero fazer um comentário aqui, que é o seguinte. É muito comum cair em esferas de mesmo raio, né? Duas esferas idênticas. Mas pode acontecer de cair em esferas de raios diferentes. E aí, como que eu resolvo o exercício se as esferas tiverem raios diferentes? Então é assim, ó, pessoal. Imagina que essa aqui tenha raio, por exemplo, tá? 0,3. E aí o cara coloca em contato com uma outra que tem raio, por exemplo, 1,2. Tá? Aí você fala, caramba! Cada uma, nesse caso, ficaria com 5? Não, se fosse esse mesmo exercício, e ele colocasse em contato com uma outra que o raio é o quádruplo, como que você faria? Tem um macetinho. O que você vai fazer, pessoal? Como a proporção é de 4 para 1, esse raio aqui é o quádruplo, né? Você vai pegar a carga que você tem, que no caso é 10, dividir em 5 partes. Por que 5? 4 mais 1, 4 para 1 você soma, isso, 4 mais 1. E aí vai dar 2 microcoulombs. Portanto, pessoal, esse cara aqui ficaria com 2 microcoulombs, e esse, como ele é 4 vezes maior, ele ficaria com o quádruplo disso. 8, não sei se vai pegar na luz.
ele ficaria com um quádruplo disso, 8 microcoulombs. Então esse ficaria com 2 e o outro ficaria com 8. Ele vai ficar com um quádruplo. Portanto, pessoal, é proporcional ao raio. Quem gosta de fórmula, é assim, ó. A carga 1 sobre o raio 1 vai ser igual a carga 2 sobre o raio 2. Ou seja, quanto maior o raio, mais carga vai ficar no final. Nesse caso eram raios iguais, então não precisa se preocupar com isso. Cada um vai ficar com metade da carga que está na alternativa C. Beleza? Tinha que lembrar essa equação. Né? Sem essa equação, você não conseguiria fazer essa questão. Tranquilo? Forte abraço. Tchau, tchau. Galera. Muito bem, galera. Questão 70 diz o seguinte. A geração de energia no interior do Sol se dá por meio de fusões nucleares. O processo consiste basicamente na fusão de 4 núcleos de hidrogênio para formar um núcleo de hélio, sendo que a massa do núcleo produzido é um pouquinho menor, pessoal. E aí essa diferença de massa vai ser convertida em energia. Ah, quanto que é essa diferença? Ele deu pra gente, pessoal. Essa diferença de massa, ele falou que é 4,7 vezes 10 a menos 29 quilogramas. 4,7 vezes 10 a menos 29 quilogramas. Essa é a diferença de massa que será convertida em energia. Aí ele fala, ele deu a equação do Einstein, é igual a mc² e também deu o valor da velocidade da luz no vácuo. Beleza. Sabendo-se que o Sol produz energia na razão de 3,9 vezes 10 a 26 joules por segundo. Então o Sol, pessoal, em 1 segundo, produz 3,9 vezes 10 a 26 joules, ok? Beleza. Daí ele fala, e considerando que toda energia seja gerada pelo processo de fusão de núcleos de hidrogênio em núcleos de hélio, ou seja, toda energia, tudo isso aqui vem dessa bagaça aqui, tá? De muitas dessa bagaça, de N dessas bagaças, né? De N massas, né? Vamos colocar assim, de N quantidade de fusões que essas massas se transformaram em energia. Essa aqui é a ideia, pessoal. Beleza? E ele pergunta a ordem de grandeza dessas fusões que ocorrem no interior do Sol a cada segundo. Bom, como ele pediu a cada segundo, pessoal, a energia total vai ser essa aqui mesmo, tá? Aí se ele falasse a cada 10 segundos, a energia total seria 10 vezes isso, tá bom? Então vamos começar descobrindo, pessoal, a energia de uma fusão. Uma fusão. Quanto será que uma fusão gera de energia? Então vamos lá. E mc². E a massa que se transforma em energia é 4,7 vezes 10 a menos 29 vezes 3 vezes 10 oitava ao quadrado. Bom, isso aqui vai dar 4,7 vezes 10 a menos 29 vezes 9 vezes 10 a 16. Essa energia vai dar 10 a menos 29 com 10 a 16 dá 10 a menos 13. 9 vezes 4,7. Vamos lá. 7 vezes 9, 63. Fica o 3, sobe 6. 4 vezes 9, 36. Com 6, 42. 42,3 vezes 10 a menos 13 joules. Então, galera, essa é a energia de uma fusão. Uma fusãozinha. Isso. Uma fusãozinha está dando 4,23, andei para a esquerda, soma, vezes 10 a menos 12 joules. Quando você anda para a esquerda, você soma 1 no expoente, tá bom? Então, uma fusãozinha, pessoal, está dando 4,23 vezes 10 a menos 12 joules. Uma fusãozinha está dando isso. Eu quero saber quantas fusões aconteceram em 1 segundo. Em 1 segundo tem isso aqui de energia, ó. 3,9 vezes 10 a 26 joules. Bom, beleza. Agora a gente vai fazer essa conta. Vou apagar aqui, ó. Agora a gente vai fazer essa conta. Muito bem. E ele pede, pessoal, a parte difícil desse exercício é a ordem de grandeza, porque normalmente o vestibulando não sabe a ordem de grandeza. As pessoas confundem muito ordem de grandeza com aproximação. Não tem nada a ver a ordem de grandeza com aproximação. Eu vou te explicar a ordem de grandeza, tá? Mas vamos continuar aqui. Fica N vezes 4,23
vezes 10 a menos 12 igual a 3,9 vezes 10 a 26. Portanto, N vai dar 3,9 vezes 10 a 26 dividido por 4,23 vezes 10 a menos 12. Tá? Bom, galera, aqui vamos nos colocar na posição do vestibulando. Essa conta aqui, ó, vai dar mais ou menos 0,92. 0,92 vezes 10 a 38. Vamos deixar a notação científica? Vai andar para a direita. Quando anda para a direita, subtrai. 9,2 vezes 10 a 37, galera. Fusões. Beleza? Bom, se eu tivesse no vestibular, sendo bem honesto com vocês, tá? Eu falaria que essa conta, ó, 3,9 é quase 4. E 4,2 é quase 4. Então eu cancelaria aqui, ó, e já falaria que dava 10 a 26, o 10 a menos 12 sobe, fica 10 a mais 12, 26 com 12, 38. Então, para mim, se eu tivesse um dia do vestibular, eu não falaria 0,92, 10 a 38. Falaria mais ou menos 1 vezes 10 a 38. Para não perder tempo com essa conta, tá ok? Beleza, pessoal. Qual é o problema agora? Qual é o problema agora? Ele pede a ordem de grandeza. Eu saberia que isso aqui é um pouquinho menor do que 1, tá? Eu digo 1 para a gente tomar como referência. Isso aqui é um pouquinho menor do que 1, porque aqui é menor do que 4 e aqui é maior do que 4. Mas eu ficaria com 1 na minha cabeça. Bom, tá aí. Ele pede ordem de grandeza. Galera, ordem de grandeza, as pessoas erram muito. Então eu vou dar uma dica boa para você fazer ordem de grandeza. Então vamos lá. Fazer aqui no quadro. Vamos lá. Uma dica muito, muito boa para vocês. Primeira etapa, pessoal, vou pôr uma receita de bolo aqui, ó. Você vai deixar em notação científica. Notação científica. Ah, o que é notação científica, Mac? Então vamos lá. Você vai deixar sempre o número. Eu preciso apagar aqui, galera. Deixa eu apagar aqui, ó. Pode ser? Vou apagar aqui. Pronto. Ó. Como que eu vou deixar um número em notação científica, turma? Você vai ter que deixar entre 1 e 9, né? Então, por exemplo, ó, 38 vezes 10 à quarta. Para deixar em notação científica, esse número aqui não pode ser maior do que 10. Menor do que 10. Então ele vai ter que ser 3,8. Então, 3,8 vezes 10. Andei para a esquerda. Quando a gente anda para a esquerda, a gente soma. Então, vezes 10 aqui. Pronto, está em notação científica. Tá bom? Jóia. Pega outro exemplo, Meca. 9,32. Já está em notação científica, porque esse número aqui é menor do que 10. Ah, entendi. 10,2. Não está em notação científica, porque aqui é 10. Tá bom? Ah, tem que ser menor do que 10. Então, o que eu vou fazer, pessoal? Imagina 10,2 vezes 10 ao quadrado. Eu preciso andar a vírgula para cá. Vai ficar 1,02 vezes 10 ao cubo. Perfeito? Agora está em notação científica. Então, esse número aqui, galera, ele é maior do que 1 e menor do que 10. Tá bom? Essa aqui é a ideia. Maior ou igual a 1, tá? Então, você pode pegar o 1,0 vezes 10 ao cubo, está em notação científica também, tá? Bom, o que a gente vai fazer? Primeiro você põe em notação científica. A segunda etapa, pessoal, é você comparar com 10 elevado a meio. Caraca, 10 elevado a meio, pessoal, é a raiz de 10. Aproximadamente 3,2, tá? Aproximadamente. Aí o que você vai fazer, pessoal? 3. Se for maior que raiz de 10, for maior que 3,2, você soma 1 no expoente. Se for menor, você mantém.
Hum. Certo, pessoal? Então vamos lá. Agora vamos pegar alguns exemplos para vocês entenderem. Você olha esse número e ele é maior do que 3,2. Você vai olhar sempre para o 3,2. Ele é maior do que 3,2. Então a ordem de grandeza eu somo 1 no expoente. Como está 10 a 37, eu coloco 10 a 38. Eu tenho que somar 1. Então essa é a resposta do exercício. Nossa, que estranho, Meca. Vamos pegar outro exemplo. Vou pegar outro exemplo. Aqui, ó. Qual que é a ordem de grandeza do número 4.128? Qual que é a ordem de grandeza do número 4.128? Primeiro passar para a notação científica. Tem que andar 3 casas para cá. 4,128 vezes 10 ao cubo. Tá vendo esse número? Tô. Esse número aqui é maior do que 3,2. Então a ordem de grandeza, você soma 1 no expoente. 3 mais 1, 4. A ordem de grandeza é 10 a quarta. Repara o seguinte, pessoal. Se o número fosse, olha que louco isso. Se o número fosse 3.012, ficaria assim, ó, 3,012 vezes 10 ao cubo. Como esse número é menor do que raiz de 10, tá? Você mantém. Então, neste caso, a ordem de grandeza é 10 ao cubo. Beleza? Então, não tem nada a ver com o número 5, pessoal. Tem a ver com o número 10 elevado a meio, tá? Porque a ordem de grandeza está associada à potência de 10. Então, rapidinho, facinho, né? Pega o número 3,2, é um pouquinho menos que 3,2, que é a raiz de 10, né? Mas pega o número 3,2 e toma como referência. Passa para notação científica, tranquilo? Passei para notação científica. Se for maior que 3,2, você soma 1 no expoente. Se for menor, você mantém. Fechado, pessoal? Portanto, a resposta 10 elevado a 38, alternativa D de dado. Belezinha? Espero que vocês tenham entendido a ordem de grandeza. Normalmente o vestibulando não sabe a ordem de grandeza, hein, galera? Então, conteúdo bacana de você saber. Forte abraço. Tchau, tchau. Fala, galera! Beleza pura? Eu sou o professor Meca e hoje, galera, tô aqui para resolver o exercício 13 da Santa Casa de 2022. Uma questão cinemática bonitinha. Vamos dar uma olhadinha no exercício. Vamos lá. Tá aqui para vocês. Um caminhão percorria uma estrada retilínea, plana e horizontal, com velocidade escalar constante de 20 metros por segundo. Opa! Então, a velocidade inicial desse caminhão, 20 metros por segundo. Beleza. Em um dado instante, o motorista acionou os freios, imprimindo ao caminhão uma aceleração constante de 2. Galera, acionou os freios é uma frenagem, então vou colocar a aceleração de menos 2. Menos 2 metros por segundo por segundo. Eu não gosto de falar metros por segundo ao quadrado não, viu? Porque metros por segundo fica mais fácil. Ah, não entendi. Por exemplo, uma aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado, constante, né? Eu prefiro falar 10 metros por segundo a cada segundo. O que significa? Se passar um segundo, eu ganho 10 metros por segundo de velocidade. Se passarem 2 segundos, eu ganho 20 metros por segundo de velocidade, tá? Vamos lá. E com sentido contrário da velocidade, como ele falou. Calcule o intervalo de tempo em segundos e a distância percorrida por esse caminhão. Então tem duas perguntas. Em metros, entre o instante em que o motorista acionou os freios e o instante que o caminhão parou. Opa! Galera, se o caminhão parou, a velocidade final do caminhão é 0. Bom, movimento uniformemente variável, lembrado V igual a V0 mais AT. Velocidade final é 0, velocidade inicial é 20, a aceleração é menos 2. 2t igual a 20, o tempo dá 10 segundos. Então esse caminhão demorou 10 segundos nesta frenagem. Beleza? Mas ele também pediu a distância que ele percorreu. Aí, galera, tem N caminhos. Você pode fazer o sorvetão, pode fazer o Torricelli, pode fazer a área do gráfico de velocidade por tempo, ou pode aplicar a equação que eu chamo de coringa, né? Poucos alunos acabam usando essa equação e ela é muito boa. V mais V0 sobre 2
é ΔS por ΔT. No I mil V, galera, a velocidade média é a média aritmética das velocidades. Só somar e dividir por 2. Que legal. A final é 0. A inicial é 20. ΔS é a pergunta e o ΔT são 10 segundos. 20 sobre 2 dá 10. 10 vezes 10 dá 100 metros. Show de bola. 100 metros. Perfeito. Bonitinho, né? Ah, Mac, e se eu fizesse um Torricelli? Ia dar 100 metros. Se eu fizesse um sorvetão? Ia dar 100 metros. Se eu fizesse a área do gráfico de velocidade por tempo? Ia dar 100 metros, turma. Olha como você poderia ter feito, ó. Olha que resolução bonita aqui, ó. A velocidade era 20 e chegou a 0 depois de 10 segundos, ó. Se você calcular a área desse gráfico, que é um triângulo, né, ó. Vamos lá. A área da ΔS, que é a base, que é 10, vezes a altura, que é 20, dividido por 2. E isso dá 100 metros. Então, tinha muitas formas de você resolver este item A, tá? Bom, vamos lá fazer agora o item B. Então, você coloca a resposta, tá, turma? Quando for exercício assim, coloca a resposta. Então, ele pergunta, calcule o intervalo de tempo em segundos e a distância percorrida para esse caminhão até ele parar. Né? Então, coloca a resposta. O intervalo de tempo foi de 10 segundos e a distância percorrida foi de 100 metros. Tá bom? B. B diz o seguinte, esse caminhão transportava um bloco de massa, 500 kg. Opa! A massa do bloco são 500 kg. Que estava apenas apoiado em sua carroceria. Então, eu vou fazer um desenho aqui, ó, bem bonitinho, né? Eu, para desenho, galera, sou péssimo. Mas tá aí o nosso caminhãozinho. E o bloco, né? O bloco tá aqui, ó. O bloco tá aqui apoiado no nosso caminhão. Perfeito. Não tem nada prendendo o caminhão, o bloco além do atrito, tá? Daí ele diz o seguinte, vamos lá. Sabendo-se que o bloco não deslizou pela carroceria do caminhão durante a frenagem e considerando a aceleração gravitacional igual a 10, então pronto. O G igual a 10. Aqui de cara, né, pessoal, você já consegue calcular o peso do bloco, né? Que é a massa vezes a aceleração da gravidade. 500 vezes 10 dá 5.000, né? Eu vou usar isso, Meca? Eu não sei, mas já vamos calcular o peso desse bloco aí, que são 5.000 newtons, tá? Aí ele fala, calcule em newtons a intensidade do atrito, da força de atrito que atuou sobre o bloco durante a frenagem. Depois tem outra pergunta. Bom, vamos lá, pessoal. Esse bloco está indo para lá. Né? Então, imaginar que o movimento está se dando para a direita. Quando o caminhoneiro freia, a tendência desse bloco é continuar indo para a direita. E aí o que vai acontecer, galera? Ele empurra o chão para a direita. O chão aqui, ó, o chão do caminhão aqui. Ele empurra o chão para a direita. O chão empurra ele para a esquerda. Então nós vamos ter um atrito para a esquerda aqui, galera. Tá? Um atrito para a esquerda. O que mais tem de força, né? Ah, nós vamos ter o peso e nós vamos ter uma componente normal da força de contato aqui. Lembrando que o atrito é a componente tangencial da força de contato, né? Então tá aqui, galera. Nós temos estas forças, beleza? Bom, o que acontece? Como não houve movimento relativo, significa que a aceleração desse bloco tem que ser a mesma aceleração que o caminhão. Por quê, né? Se a aceleração fosse diferente, vamos imaginar que a aceleração do bloco fosse maior que a do caminhão, ele viria para cá e escorregaria para a direita. Vamos supor que a aceleração fosse menor, né? O que aconteceu? O caminhão estava indo para cá e ele ia indo para trás do caminhão, né? Em relação ao caminhão. Não que o bloco iria para trás, mas ele ia escorregando para trás do caminhão. Pronto, então a aceleração tem que ser igual. Vamos fazer a lei de Newton, que é a resultante das forças. É a massa vezes a aceleração. Galera, eu estou calculando o módulo. Então você poderia colocar aqui como FAT e colocar a aceleração em módulo também, tá? Mas você pode fazer assim, por exemplo, ó, a resultante é menos o FAT, considerando o eixo para a direita, tá? O eixo para cá, o atrito está para lá, é igual a massa vezes a aceleração, que é menos 2. Ah, então fica assim, ó, menos FAT,
a massa são 500 kg e a aceleração são menos 2. Fazendo assim já sai o módulo do atrito aqui, ó. Então o FAT vai dar 1000 newtons, turma. Que é uma das perguntas, né? Quanto vale o atrito? 1000 newtons. Bom, depois ele pede aqui, ó. Ali, ó, aqui em cima, ó. E o valor mínimo aqui, ó, do coeficiente de atrito estático, ele quer um μ, galera, μ estático, entre as superfícies do bloco e a carroceria do caminhão. Bom, galera, por que ele falou o valor mínimo, né? Porque se você lembrar, o atrito estático, ele vai crescendo, 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 até um ponto que a gente chama de iminência de movimento. Ali nós temos o atrito estático máximo. Se passar desse valor, o que acontece? O corpo desliza e aí nós vamos ter o atrito dinâmico que vai atuar, tá? Então o que a gente vai fazer, ó? O FAT ele é menor ou igual que μ estático vezes normal. Como ele está perguntando o valor mínimo desse coeficiente de atrito, eu vou pegar aqui o estático máximo, tá? Vou considerar esse valor como sendo o valor máximo do atrito estático. Então vai ficar assim, ó. O FAT estático máximo é μ estático vezes a normal. 1000, que foi o atrito que nós calculamos, é o μ estático. Repare que a normal tem mesmo valor que o peso, né? A normal tem mesmo valor que o peso, que vale 5.000. 5.000. 1000 dividido por 5.000 dá 1/5, pessoal. Portanto, 1/5, 0,2, né? 1/5 é 20%, né? 0,2. Beleza? Ô, Meca, e se o μ fosse menor? Tipo, se fosse 0,1. Olha que interessante. Se fosse 0,1, faz essa conta aqui, ó. 0,1 vezes 5.000 daria 500 newtons. Só que o atrito tem que valer 1000, galera. Ah, então 0,1 não adianta. Aí 0,2. 0,2 vai dar exatamente 1000. Aí 0,3. 0,3, se eu colocar aqui, ó, 0,3 vezes 5.000, daria um atrito de 1.500. Só que ele pediu o coeficiente mínimo. Então o coeficiente mínimo é justamente o 0,2. Tá bom, pessoal? Então é isso aí. Um forte abraço. Tchau, tchau. Fala, galera! Beleza pura? Eu sou o professor Meca e hoje, galera, tô aqui para resolver a questão número 14 da Santa Casa 2022. Questãozinha que falava sobre fluidostática. Vamos dar uma olhadinha? Vamos lá. A questão tá aqui. Um bloco de peso 24 newtons. Opa, ele já deu o peso do bloco, hein, pessoal? Joia, hein? Foi colocado em um recipiente no fundo plano e horizontal que continha álcool. O bloco afundou até atingir o fundo do recipiente, como mostrado na figura. Situação na qual a intensidade da força exercida pelo fundo do recipiente sobre o bloco é igual a 8 newtons. Bom, de mais nada, vamos lá, pessoal. Fazer o desenho das forças. Vamos lá. Quais são as forças que atuam no bloco quando ele está lá no fundo do recipiente encostado, né? Ele vai ter o peso, que ele falou que são 24 newtons. Ele vai ter a normal, que ele falou que são 8 newtons lá, né? A força que o chão está fazendo nesse bloco aqui, ó. 8 newtons. E ele vai ter, pessoal, o empuxo, né? Ah, é verdade, né? É, você tem empuxo aqui, ó. Perfeito? Por que existe um empuxo, Meca? Existe uma diferença de pressão entre a parte superior e inferior desse bloco, causando uma força dirigida para cima, né? Chamada de empuxo, equivalente ao peso do fluido deslocado. Tá bom? Repare que a extremidade do bloco aqui, ó, está a 20 centímetros, a extremidade superior, né? Da superfície líquida, da superfície livre desse álcool. Beleza? Vou descer mais um pouquinho aqui o exercício. Vamos lá. Por meio de um vetor e tendo a figura como referência, represente a direção e o sentido do empuxo exercido pelo líquido sobre o bloco. Tá aqui, galera. Olha o empuxo aqui, ó. Vertical e dirigido para cima. E calcule a intensidade desse empuxo, o valor desse empuxo. Olha, se você colocou as forcinhas certas, né, fica simples de verificar. Se o corpo está em equilíbrio estático, somatório das forças vai dar 0, então o empuxo mais 8 newtons tem que dar esses 24 newtons, correto?
Portanto, o empuxo vai dar, pessoal, 16 newtons. Ele pediu para você desenhar, né, a direção e o sentido, né? Então, 16 newtons só a título de curiosidade, né? Ó, vertical e para cima. Beleza? Joinha. Então, item A não tinha grandes mistérios, né? Vamos ver o B. Diz assim, ó. Sabe-se que a face superior do bloco tem área 2 vezes 10 a menos 2 metros quadrados. Ah, então ele deu a área e falou que a área vale 2 vezes 10 a menos 2 metros quadrados. Perfeito. E que é paralela à superfície do líquido, que a aceleração gravitacional vale 10 e que a massa específica do álcool vale 8 vezes 10 ao quadrado. Ah, então μ vale 8 vezes 10 ao quadrado. Quilogramas por metro cúbico. Pronto. Aí ele fala, calcule a pressão em pascals e a intensidade da força em newtons que o líquido exerce na face superior do bloco. Então, pessoal, ele quer só a pressão do fluido, tá? Ele quer só a pressão deste fluido. Você não vai somar com a pressão atmosférica, ele quer só a pressão do fluido. Ah, tá. Então, vamos lá. Como que a gente calcula a pressão? μ, G, H. O μ, 8 vezes 10 ao quadrado. O G é 10. E a profundidade, pessoal, são 20 centímetros. Ah, é verdade, o H são 20 centímetros. Isso dá 0,2 metros, não é? Verdade, né? 0,2 metros. Tá bom? 0,2 vezes 10 dá 2. 2 vezes 8, 16 vezes 10 ao quadrado. 1,6 vezes 10 ao cubo pascals. Joia, ele pediu em pascals, nós estamos respondendo aqui. Beleza? Mas ele pediu mais uma coisa, né? Ele quer saber a força que o líquido faz na parte superior. Aí você tinha que lembrar qual é a equação? Que pressão é força sobre área. A pressão eu acabei de calcular, 1,6 vezes 10 ao cubo. A força é a pergunta. E a área, pessoal? 2 vezes 10 a menos 2. Bom, 2 vezes 10 a menos 2 vezes 1,6 vezes 10 ao cubo. Ó, 2 vezes 1,6, 3,2. 10 ao cubo com 10 a menos 2, 10 a primeira. 3,2 vezes 10 a primeira. A força vai dar 32 newtons. 32 newtons. Responda o que ele perguntou, né, pessoal? Então, calcule a pressão em pascal. Então, a resposta. A pressão vale 1,6 vezes 10 ao cubo pascals. E a intensidade da força? A intensidade da força de 32 newtons. Bonitinha a questão, né? Bacaninha. Isso aí, galera. Um forte abraço. Tchau. Fala, galera! Beleza pura? Eu sou o professor Meca e hoje, galera, tô aqui para resolver exercício 15 da Santa Casa 2022, questãozinha de física sobre calorimetria. Vamos dar uma olhadinha nela? Vem comigo! Tá aqui, ó. Vamos lá! Uma esfera metálica maciça de massa 600 gramas. Sempre tome os dados, tá, pessoal? Seja organizado e você vê como faz diferença. Então, vamos lá. A gente tem uma esfera. O que ele deu aí de dados da esfera, Mecão? Vamos lá. Ele deu a massa da esfera. Falou que são 600 gramas, inicialmente a 20 graus Celsius. Então a temperatura inicial são 20 graus Celsius. Tranquilo? Encontra-se no interior de um calorímetro de capacidade térmica desprezível. Ufa! Não preciso considerar o calorímetro, ele não entra nos cálculos, né? Vamos lá. Adiciona-se ao calorímetro certa massa de água a 90 graus Celsius. Opa! Então já separa aqui, ó, pessoal. Água. Quanto, Meca? Sei lá. Ele falou certa massa de água, que eu não sei, tá? A 90 graus Celsius. Então a temperatura inicial desta água é de 90 graus Celsius. Perfeito? E após certo tempo, o sistema atinge equilíbrio térmico a 70 graus. Está dizendo aqui em cima, ó, 70 graus. Então, a temperatura final da água vale
70 graus Celsius. E da esfera também, Mecão. Isso! Da esfera também. Temperatura final, 70 graus Celsius. Show de bola! Item A de amor. Sabendo que os calores específicos da água, calor específico sensível, tá, pessoal? Sabendo que o calor específico sensível da água e do material que constitui a esfera são, respectivamente, 1 e 0,2 caloria por grama grau Celsius. Vamos lá, organizadamente. O calor específico da água sensível, calor específico sensível da água vale 1 caloria por grama grau Celsius e da esfera 0,2 calorias por grama grau Celsius. Muito bem. Item A, ele está perguntando, calcule a quantidade de calor absorvida pela esfera nesse processo em calorias. Primeira pergunta. E a massa da água adicionada ao calorímetro em gramas? Bom, pessoal, vamos lá. No item A, primeiro vamos calcular a quantidade de calor absorvida pela esfera. Famosa equação fundamental da calorimetria, né? O que macete? Quanto que é a massa, né, cão? Tá aqui organizado, ó, 600. Calor específico sensível, 0,2. Variação de temperatura final, que é 70, menos inicial, que é 20. Que bacana! Quanto dá essa conta? Vamos lá. 600 vezes 0,2, pessoal, dá 120. Isso aqui dá 50. 120 vezes 50 dá 6.000. Pronto. Tá aí, ó. 6.000 calorias. Essa é a quantidade que ele pediu de calor recebida pela esfera. Tá bom? Só que ele também pede a massa de água adicionada ao calorímetro em gramas. Bom, pessoal, lembre-se sempre, quando a gente faz mistura, né, a gente vai usar a conservação da energia, o princípio da conservação da energia. Como é que é? Soma todas as quantidades de calor igual a zero, porque não tem perda de energia. Ah, então aqui o que a gente vai fazer? A gente vai fazer assim, ó, o que é da água mais o que da esfera igual a zero. Mas, Mega, como que uma soma dá zero? Não se esqueça. O que da esfera vai ser positivo, porque ele recebeu energia, e o que da água vai ser negativo, porque ele cedeu energia. Né? Cedeu energia em forma de calor. Pronto. O que da esfera nós já calculamos aqui, ó, que vale 6.000. Tá? Agora falta calcular o que da água. Vamos aplicar um que macete para a água. Ó. A massa eu não tenho. O calor específico sensível da água é 1. Variação de temperatura da água. Ó. Final, 70 menos inicial, que é 90. Perfeito? Aqui vai dar assim, ó. Menos 20m igual a menos 6.000. Já mandei para lá. Passo menos 20 dividindo. Então a massa vai dar 300 gramas, pessoal. 300 gramas, tá? Ó, não vai em vestibulares escritos assim, evita ficar cortando, tá? Deixa assim. Daqui vem pra cá. Perfeito. Galera, responda o que foi perguntado. Eu não vou perder tempo no vídeo escrevendo, mas assim, ele perguntou. Calcule a quantidade de calor absorvida pela esfera nesse processo. Você põe aqui, resposta. A quantidade de calor absorvida pela esfera nesse processo foi de 6.000 calorias. Aí ele fala, e a massa da água adicionada ao calorímetro? Então, em gramas. Então, e a massa da água adicionada ao calorímetro foi de 300 gramas. Ok? Vamos pro B. Bonita, né? Bela questão. Nenhum tipo de discussão, né, pessoal? Não tem nenhum tipo de... Tudo certinho. B. A B diz o seguinte, ó. Sabendo-se que o volume da esfera a 20 graus Celsius é 200 centímetros cúbicos, aqui ó, 200, aqui em cima. Beleza. Então ele falou que o volume inicial da esfera aí, pessoal, é 200 centímetros cúbicos. Beleza. O que mais que ele deu de dado da esfera, né? Temperatura inicial é 20. A gente já sabia, né? Inclusive, a gente já sabe até que essa esfera chegou a 70. Tá? Vamos lá. O coeficiente de dilatação linear do metal que constitui é 2 vezes 10 a menos 5. Ele deu alfa. Essa é a sacanagem desse exercício, galera. Ele não deu gama, ele deu alfa. Ó. Ele deu
alfa, ele não deu gama. Aí ele pede, calcule a variação de volume da esfera em centímetros cúbicos, então aqui já está em centímetros cúbicos, ufa, não teve nenhum tipo de transformação de unidade para te sacanear, beleza? Entre o início e o fim do processo. Bom, turma, vamos aplicar ΔV igual V0, gama, ΔT. Não esqueça que o gama vale 3 alfa. Ah, é verdade, o coeficiente de dilatação volumétrica é o triplo do coeficiente de dilatação linear. Portanto, turma, ficamos com ΔV igual a 200 vezes 3 alfa, né? Então fica 3 vezes 2 vezes 10 a menos 5. Vezes a variação de temperatura. Final menos inicial. 70 menos 20, ok? Bom, galera, como que eu faço essa conta, Mecão? Vamos lá. Faz assim, ó. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 2, 12. Aí, ó, o 10 a menos 5, 10 a menos 4 e 10 a menos 3. Vezes, essa conta aqui dá 50. Aí, fica assim, ó. 12 vezes 50 dá 600, vezes 10 a menos 3. 600 vezes 10 a menos 3. Vamos dar 3 casinhas? Ó. 1, 2, 3. Pronto. ΔV, 0,6 centímetros cúbicos. Qual foi a pergunta, gente? A variação do volume em centímetros cúbicos. Então, nesse vestibular, não esqueça. Colocar a resposta aqui e colocar a resposta aqui. Então, calcule a variação de volume da esfera em centímetros cúbicos entre o fim e o início do processo. Entre o início e o fim do processo. Então, a resposta. A variação de volume da esfera foi de 0,6 centímetros cúbicos. Tá aqui, galera. Belezinha? É isso aí. Um forte abraço. Tchau. Fala, galera. Beleza pura? Sou o professor Mega e hoje, galera, tô aqui para resolver o exercício 16 da Santa Casa 2022, questãozinha de física. Vamos dar uma olhadinha no exercício. Vamos lá. Tá aqui, ó. A transmissão de parte da energia elétrica gerada na usina de Itaipu se dá por meio de uma linha de transmissão de corrente contínua, com diferença de potencial de 6 vezes 10 a quinta volts. Opa! Então aqui, pessoal, ele deu 6 vezes 10 a quinta volts, ADDP. E a corrente de 5 vezes 10 ao cubo amperes, olha. Corrente de 5 vezes 10 ao cubo amperes. Daí ele pergunta, calcule a potência elétrica em watts e a quantidade de energia elétrica transmitida a cada hora em joules por essa linha de transmissão. Vamos lá, pessoal? Então, para o item A, primeira coisa, aplicar a equação de potência, né? P igual a U vezes I. P igual a 6 vezes 10 a quinta vezes 5 vezes 10 ao cubo. Potência vai dar, vamos lá, 5 vezes 6 vezes 5, 30. 10 a quinta com 10 ao cubo dá 10 oitava. 30 vezes 10 oitava, 3 vezes 10 a nona watts. 3 vezes 10 a nona watts. Show de bola, mas não foi só isso que ele pediu no item A, não. Ele perguntou a energia em joules consumida em 1 hora, que são 3.600 segundos, né, pessoal? Ah, é verdade, né, Meca? 1 hora são 3.600 segundos. Então, vamos calcular a energia. Equação de energia. Energia igual a potência vezes o tempo. A potência acabamos de calcular. 3 vezes 10 a nona. E o tempo são 3.600 segundos. Entendi. Então, ó, 3 vezes 36 dá 108, né? Ó, 108 vezes 10, ó, 9, 10, 11. 10 a 11. Vamos mandar 2 casinhas para cá e somar 2 no expoente. Então, a energia, 1,08 vezes 10 a 13 joules. Ele pediu a potência em watts e pediu a energia em joules, galera. Tá aí.
Lembre-se que nesses tipos de prova, coloque a resposta, né? Então, resposta. Não vou pôr aqui para não perder tempo. Resposta. Né? A potência elétrica vale 3 vezes 10 a 9 watts. E a energia elétrica transmitida a cada hora é de 1,08 vezes 10 a 13 joules. Bonitinha, né? Perfeitinha a questão, sem problema nenhum. B. A questão B, o item B diz o seguinte, ó. A figura mostra 2 fios, não está mostrando nada aí, Meca, me ajuda aí. Vamos lá, ó. Vamos lá, vamos tentar descer um pouquinho aqui para facilitar para vocês, ó. Tá aí, ó. Vamos descer, vamos ver. Desce. Aê! A figura mostra, deixa eu fazer passo a passo. A figura mostra 2 fios, 1 e 2, dessa linha, em uma região em que eles podem ser considerados retos e longos. E 2 pontos P e Q, que são perpendiculares ao plano do papel. Os fios são perpendiculares ao plano do papel. A corrente elétrica que percorre o fio 1 está saindo, olha lá o pontinho saindo aqui, ó. Aqui, ó. Saindo, tá vendo? E aqui percorre o fio 2, está entrando. Olha o xizinho aqui, ó, para carregar. Xizinho entrando. Beleza. Sendo que ambas têm a mesma intensidade. Ou seja, galera, a corrente que passa no fio 1 é a mesma corrente que passa no fio 2. Agora eu posso descer mais um pouco. Diz o seguinte, ó. Considere que a corrente que percorre o fio 1 gera no ponto P um campo magnético de intensidade 6 vezes 10 a menos 4 Tesla. Espera um pouquinho, Mecão. Então vamos lá, pessoal. Vamos entender bem esse negócio. Aqui, ó, nós temos a corrente elétrica saindo, né? Esse é o fio 1. Fio 1. Ele vai gerar circunferências concêntricas a ele, pessoal. Né? Regra da mão direita, ou regra de Ampère. Corrente saindo, né? As linhas de indução vão ser circunferências concêntricas, girando aqui no sentido anti-horário. Nesse ponto aqui, ó, que ele chama esse ponto, olha aí na figura de P, há uma distância D do fio. Como que vai ser o campo criado aqui? Vamos lá? Olha lá, ó. Vai ter uma circunferência que passa aqui e nós vamos ter um campo para cá, que eu vou chamar de B1, criado pelo fio 1, no ponto P, B1P, tá? Quando você tem dificuldade de marcar, você fala, puta merda, eu não sei se eu colocaria para lá, para cá, né? Ah, qual que é a ideia? Eu vou apagar aqui, mas ó, seria isso aqui, ó. Você tem várias circunferências concêntricas ao fio, ó. Nesse ponto aqui, você vai ter o vetor indução magnética tangente. Para facilitar, você pode fazer a letra L, ó. Em qualquer lugar que você fizer a letra L, ó, vai te dar como que é o vetor indução. Olha que macete bacana, tá vendo? Então fica facinho quando você monta uma letrinha L para saber isso, tá bom? Vou apagar aqui. Cadê meu apagador? Tá aqui. Vamos lá. Ele falou que esse campo, neste ponto aqui, ele falou que o módulo de B1P vale... Quanto que vale aí? Cadê? 6 vezes 10 a menos 4 Tesla. 6 vezes 10 a menos 4 Tesla. Sensacional, Mecão. Show de bola. Daí ele fala assim, ó. Calcule em Teslas para o ponto Q. Cadê o ponto Q? O ponto Q tá aqui, ó. Nossa Senhora. Tá longe, hein? Tá. Ó. O ponto Q está a uma distância de 3D, né? Ó. Ponto Q está a uma distância de 3D do fio 1. Daí ele quer saber, calcule a intensidade do campo magnético gerado por essa corrente elétrica que percorre o fio 1. Ele quer saber, esse fio cria quanto de campo lá? Depois tem outra pergunta. Vamos fazer passo a passo. Pessoal, se você soubesse a equação, qual a equação, né? Ó, B, como é um condutor retilíneo, é μ I sobre 2πd, tá? Você já poderia responder, fazer em língua portuguesa, né? Colocar essa equação e falar, notamos que o ponto Q está ao triplo da distância do ponto P. Logo, né, o módulo do vetor indução magnética será 1/3, né? Está ao triplo da distância, a distância do denominador vai ser 1/3. Então já dá para você descobrir que esse B1Q aqui, ó, o B1Q vai valer 1/3 disso, né? Então vai ser 2 vezes 10 a menos 4. Essa é a resposta. Mas caso você
queira fazer uma coisa mais algébrica, mais matemática, o que você pode fazer? Você pode fazer assim, ó. B1P igual μi sobre 2πd. E B1Q, lá no ponto Q, é μi, a corrente é a mesma, né? A permeabilidade magnética é a mesma, o mesmo meio, sobre 2π, ó, vezes, olha aqui, galera, a distância vale 3D. E olha o que eu vou fazer aqui, que interessante. Ó, olha que interessante. μi sobre 2πd aparece aqui, ó. E μi sobre 2πd aparece aqui. Ah! Esse cara aqui tá aqui, tá? Então como é que fica? B1Q é igual B1P, que é isso aqui, sobre 3. Nossa, que legal, Meca. Pois é. E o B1P vale 6 vezes 10 a menos 4. Portanto, o B1Q vai dar 6 vezes 10 a menos 4 sobre 3. Que vai dar 2 vezes 10 a menos 4. Tesla. Certo? Não esqueça de dar a resposta. Ok? O campo. O que ele pergunta lá? Cadê? A intensidade do campo magnético gerado pela corrente elétrica que percorre o fio 1 no ponto Q vale 2 vezes 10 a menos 4 Tesla. Ok? Neca, oi. Eu acho muito difícil enxergar isso aqui. Você é professor, você já está acostumado, eu não consigo enxergar. Quando você não conseguir fazer uma coisa dessa, basta que você divida um pelo outro. Como assim? Você pode fazer sempre assim, ó. B1P sobre B1Q. Quem que é B1P? Mi, I, 2πd. Quem que é B1Q? Mi, I, 2π, 3d. Ó. Aí o que vai acontecer? Ó? Você substitui o B1P, que é aqui, ó, esse cara aqui, 6 vezes 10 a menos 4, sobre B1Q, igual, olha que interessante, galera, Mi, I, 2πd, multiplica pelo inverso, 2π, 3d, sobre Mi vezes I. Cara, esse truque é fantástico, tá? Sempre que tiver exercício, ó, olha que bonito. Olha o que acontece. Sempre que tiver exercício assim, você pode fazer isso. Mas, né, eu tenho que dividir um P por um Q, quem por quem? Não importa, turma. Pode dividir A por B ou B por A. Tá bom? Desde que eles sejam diferentes de zero. Mas vamos lá. Então, aqui a resposta vai dar B1Q, 6 sobre 3, 2 vezes 10 a menos 4 Tesla, tá? Então, ou você faria daquele jeito, ou você faria desse jeito aqui, ou você faria por língua portuguesa, falando que quando triplica a distância, o campo cai em terça parte, tá? Beleza, está feita a primeira. Agora ele tem mais uma pergunta. Ele fala assim, ó. E qual a intensidade do campo magnético resultante criado pelas correntes que percorrem esses dois fios no ponto Q? Então, o que acontece, pessoal? Tem um outro fio aqui, que é o fio 2, exatamente aqui, ó. Aqui está o fio 2. Turma, o que acontece é o seguinte, ó. Essa corrente agora está entrando. Se eu aplicar a regra de Ampère, ó, corrente, então, ó, aquela história que eu te falei do L. Nesse ponto aqui, ó, eu vou fazer um L aqui assim para baixo, tá vendo? Então, esse é o valor do campo que eu vou chamar de B2Q, tá? O campo que o 2 está criando no ponto Q. Ah, o 1 criou um campo para cima. Isso, e o 2? O 2 criou um campo para baixo. Caraca, que da hora! Pois é. Como que eu acho o resultante, galera? Vou ter que fazer esse menos esse. Esse aqui de cima, nós já calculamos, ó. Olha que belezinha. Esse cara aqui, nós já calculamos. Quanto vai? 2 vezes 10 a menos 4 Tesla. Esse aqui está calculado. Neca, eu vou ter que calcular o B2Q. Não, gente. Você não vai ter que calcular o B2Q. Sabe por quê? O fio 2 está a uma distância D do ponto Q. E ele tem a mesma corrente que o fio 1.
Então, se você fizer o cálculo desse campo, vai dar exatamente igual a esse, turma. Por que, Meca? É a mesma distância e a mesma corrente elétrica no mesmo meio. Ah, então esse B2Q aqui, ó, quanto que ele vai dar, Meca? Esse B2Q vai dar 6 vezes 10 a menos 4. Ah, não entendi. Então vamos, ó. B2Q vai ser mi I sobre 2π, a distância aqui, D. Ah, e mi I sobre 2πd está aqui, pessoal. Mi I sobre 2πd vale 6 vezes 10 a menos 4. Ah, então esse carinha aqui vale 6 vezes 10 a menos 4 Tesla. Esse é o B2Q. Tá? Bom, mas ele não quer esse B2Q, ele quer o B resultante. Ora, se eu tenho 6 para baixo e 2 para cima, o resultante vai dar 4, né? E mantém o expoente 10 a menos 4. Portanto, o B resultante em Q vai ser 6 vezes 10 a menos 4 menos 2 vezes 10 a menos 4. Ok? Vai dar 4 vezes 10 a menos 4 Tesla. 4 vezes 10 a menos 4 Tesla. Tranquilo? Não esqueça que nesta alternativa também você tinha aqui nesse item B também tinha duas respostas para dar, né? O campo resultante em Q e o campo que o 1, né, gera, né, no ponto Q. Beleza, galera? Então é isso aí. Um forte abraço. Tchau.